A gestão emocional e o gerenciamento do estresse são habilidades cruciais para o bem-estar, especialmente em um mundo cada vez mais agitado. O estresse é uma resposta natural a situações desafiadoras. A gestão emocional, por sua vez, envolve a regulação das próprias emoções. Para conversar sobre esse assunto, convidamos a psicóloga Marli Bonini, especialista em saúde emocional e facilitadora do método TRE. E também Roseli Furlan, especialista em gestão emocional e comportamento humano. Sejam bem-vindas. Muito obrigada. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com você. Obrigada, Fabi. Solta a voz, com coragem, vai mais além e não se cala. É rosa choque poderosa, aprende, levanta, floresce, com força e garra acontece. Estamos iniciando mais um episódio, hoje com o tema estresse e gestão emocional, um assunto muito importante para a nossa saúde física e mental. Marli e Roseli, o estresse é quase um inimigo íntimo que muita gente normalizou. Como que vocês perceberam que nós precisamos falar abertamente sobre isso? Bom, acho que eu posso começar. Sim, com certeza. Eu acredito que é muito importante falar abertamente sobre estresse, principalmente nas últimas décadas, as 2 últimas décadas, teve um estudo muito amplo sobre isso, né? Porque as pessoas começaram, de alguma forma, a adoecer emocionalmente e fisicamente com relação aos estresses, né? Você disse que é uma resposta natural e à medida que o contemporâneo nos ativa, também nos adoece. Sim. E eu coloco da seguinte forma, né? Tem muito a ver até com o que a Marli colocou. Eu acredito que, olhando hoje para a nossa sociedade, as pessoas estão praticamente no piloto automático. Tudo está automatizado, até dentro da cabeça, a hora que sai, a hora que levanta, a hora que come, a hora que... Entendeu? Todo o processo humano está aí. E o que é preocupante é que isso virou um estilo de vida. E o que é mais preocupante, o que deveria ser desconforto, virou apenas um estilo de vida. Esse desconforto para chamar atenção, para a gente cuidar, e no fim a gente está vendo pessoas adoecendo justamente devido a esse, eu digo, essa disfunção, né, das emoções aí. É quase como um checklist na cabeça, sim, né? Sim. O mundo está muito ativado, né? O Chu Han é um filósofo que ele diz sobre a ativação e a contemplação. E ele diz que o mundo contemporâneo está absorvido muito de ativação, né? Tudo para ontem, tudo para já. E a contemplação, esse lugar de você ficar ouvindo uma música, curtindo uma paisagem, esse lugar de contemplação está cada vez mais distante, né? Dentro dessa contemporaneidade. Até porque agora ouvir uma música, curtir uma paisagem, mas a gente tem que registrar tudo isso com as mídias sociais, né? Sim. Então a gente acaba... peraí, deixa eu registrar um pouquinho. Bom, mas aí falando em mulheres, se vocês tivessem que definir uma frase curta, o que seria o estresse para as mulheres? Bom, eu acho que as mulheres, apesar de não ter isso muito em estudo, mas as mulheres sofrem muito com o estresse, porque tem a questão da flutuação hormonal também. E além disso, a mulher, ela tem, todo mundo sabe, é clichê já todo mundo falando, das jornadas das mulheres. As mulheres fazem papel de mãe, papel de mulher, é papel de trabalho, é papel de educadora, é papel profissional, sei lá quantas funções a mulher tem hoje no mundo contemporâneo. Tem que cuidar de si, tem que estar bem no podcast, tem que estar bem na fotografia, né, e tal, e enfim. Eu acho que essa é uma cobrança muito grande, é uma ativação grande que consome também muito nós mulheres, né? Eu acredito que assim, fica um gap muito grande quando você vê que a mulher hoje não se sente suficiente. Nada é suficiente. Tudo que ela faz, ela agrega, ela vai agregando, e no fim das contas, ela acha que dá conta de tudo, e aí, chegando no final do dia, fala, puxa, dei conta. Mas sem perceber que o movimento que está por trás disso é uma grande dor, né? Uma grande perda, tanto emocional quanto física, né? Mental, um cansaço, um desgaste horrível, né? E é isso que a gente está vivendo hoje, nesses dias.
E o estresse, ele é uma emoção ou uma resposta biológica? Começa onde? No corpo, na mente? Como psicóloga, como vocês poderiam definir isso? Bom, como psicóloga eu vejo o estresse como uma resposta biológica, mas que afeta profundamente o ser de uma forma total. No biológico, no psicológico, no anatômico, né, em todos os sentidos da vida. A gente tem, vamos pensar de uma forma muito branda, 3 cérebros, né? Então, é o cérebro, o córtex e o neocórtex, o sistema límbico, que é o cérebro da emoção, o cérebro da razão e o tronco cerebral. Né, os nossos instintos, porque o estresse é importante a gente ter também, os nossos instintos do cérebro, o instinto do cérebro reptiliano e do cérebro emocional, eles invadem o córtex e o neocórtex. Quando faz essa invasão instintivamente, porque a pessoa nem sente às vezes que está consumida pelo estresse, e ela não consegue fazer essa autorregulação. Entendeu? Tolerar essas invasões que vêm. Então, nós temos instintivamente uma resposta para o estresse que é importante. Por exemplo, estou estressada para uma prova. Bom, eu vou lá, eu preciso desse estresse até para criar uma ansiedade, para criar uma adrenalina, para poder fazer as minhas atividades. Então, isso é bacana, é normal que se tenha, né, instintivamente. A duração a longo prazo, a curto, médio e longo prazo desse estresse é que vai causar maior ou menor danos às nossas reações psíquicas e físicas. Sim. Muito bem. E eu acredito assim que na realidade a gente é uma dualidade. Eu acredito que a gente vive também os fatores externos e os fatores externos. Eu vejo muito como uma combinação, né, desse estresse que a mulher hoje vive. Então veja, como que eu estou por dentro, né? Como estão as minhas emoções, de que forma eu me vejo, me controlo, me conheço. Então eu acredito, e dependendo do que acontece lá fora, é como eu reajo com o que está aqui. Então eu devolvo. Então, muitas vezes não é funcional, às vezes é um momento de desequilíbrio, aí, né, onde as pessoas ficam julgando, né, a postura feminina, muitas vezes. Histérica. Né? Histérica, né? Histérica, desequilibrada, mas na realidade, quantas coisas levaram essa mulher a chegar a esse ponto? Né? Exaustão. A raiz aí desse descontrole emocional, você que fala em gestão, né, da onde vem? Exatamente isso, é desses fatores externos, né, relacionados com os internos, porque não é uma coisa só, né, não é só o que vem de mim, o que está em mim, mas é o que chega também. E essa leitura, como eu faço essa interpretação? Eu acredito que a gente precisa aprender a entender aquilo que entra na gente, né, que você deixa entrar, porque não é tudo que pode, né, mas aí como eu faço esse equilíbrio, onde eu ponho essa peneira quando eu não tenho conhecimento sobre isso? Então eu acredito nisso. Hoje as mulheres precisam se resguardar através do quê? Do autoconhecimento. Se buscarem, se conhecerem, é o caminho. Porque não tem como fugir. Como eu vou me melhorar se eu não sei mais o próximo passo? Buscar o próximo passo. Isso daí faz toda a diferença para eu poder lidar com os fatores externos. Se vocês pudessem falar aqui pra gente os primeiros sinais, né, que uma mulher vai começar a perceber quando ela está adoecendo, mesmo achando que ela está dando conta. Sim. Quais seriam esses primeiros sinais? Bom, eu acho que tem vários sinais, né? A mulher, ela começa a ver quando tem queda de cabelo, né? A mulher, principalmente, né? A disfunção hormonal, né? Que começa ou baixar ou diminuir. A questão da menstruação, pode ocorrer uma desregulação do sistema, da homeostase do organismo, irritabilidade. Tem inúmeros fatores, né? Como psicóloga, às vezes as pessoas, como psicoterapeuta corporal também, às vezes as pessoas me buscam e elas não sabem que elas, por exemplo, estão tendo sintomas de um estresse pós-traumático, que isso é realmente uma situação em que ela não dá conta mais, né? De uma situação de perdas grandes no passado, que ela também não conseguiu. Então, às vezes elas não têm consciência de poder escutar também esses sinais, né? A escuta dos sinais, a escuta pelo corpo é uma escuta muito importante para a gente poder identificar os sinais do estresse. Eu acredito muito nisso, né? E reforçando até a fala da Marli, eu acredito assim,
que além do estresse, além das emoções, questões hormonais, além das emoções, nós temos a pressão social, que isso interfere diretamente na mulher. Então, nosso corpo é preparado para muitas defesas, mas a gente está indo além, já estamos extrapolando. Então, veja, a pergunta inicial, você falou que quais são os primeiros sinais, sim. São sutis. Eu acredito que começa com, por exemplo, uma irritabilidade, um desinteresse de coisas que você fazia com alegria, com prazer, você começa, tanto faz, não tem mais aquele encanto, afastamento social. Eu acredito nesse tipo de movimento, um cansaço muito forte, mesmo dormindo você não descansa. Então, quando você vê, a pessoa já vai entrando num estado de esgotamento mesmo. Uma insônia, uma insônia, coisas comuns que você fala, isso, dormi mal essa noite, mas vai olhar o peso da semana, as responsabilidades, o nível de estresse que ela chegou, e para ela chegar nesse ponto, realmente é uma válvula de escape, tudo isso. Sim. O corpo está avisando. O que era para ser uma coisa simples, né, vai virando um problema muito grande se não cuidar a tempo. É basicamente ir prestando atenção do que foge do seu padrão, né? Tanto dormir demais quanto não dormir, exato, são coisas que tá alterando ali seu dia a dia. A própria alimentação, né? Quando você vê que você tá ansiosa, você come muito. Ou tem pessoas que não comem nada. Né? Se abstém da alimentação. Exato. Na adolescência eu não comia nada, e agora eu como muito. Bom, isso daí. Vamos para o próximo bloco, então. Neste canal, falamos sobre saúde da mulher, relacionamento, moda, empreendedorismo feminino, prevenção à violência, direito, autoestima e muito mais. O Centro Universitário Cidade Verde, UniCV, de Maringá com polo em Presidente Prudente oferece cursos de graduação e pós-graduação com nota máxima no MEC. O UniCV tem o curso certo para você. Marli, fala pra gente agora um pouquinho sobre o método TRE. O que é, como funciona? Ok. Bom, eu sou psicóloga e psicoterapeuta corporal e venho dessa abordagem de que o corpo é uma única unidade dentro do nosso trabalho, né? Corpo e mente é uma única unidade. Dentro dessa especialização da psicoterapia corporal, eu encontrei com o TRE. TRE chama Tensão Release Exercise, exercício de alívio de estresse e tensão emocional. Essas tensões ficam aprisionadas no nosso corpo. O TRE, ele promove uma vibração neurogênica natural do organismo, uma vibração que a gente tem com o medo, a vibração que a gente tem, principalmente com a mulher, quando bate o carro, é um tremor pós-cirúrgico, né? Muitas vezes a gente sai da cirurgia tremendo. É um tremor que vem estudado também pela biologia, que nos ajuda a aliviar a tensão, principalmente tensão musculares, e sabendo que a nossa história está no nosso corpo, está na nossa musculatura, nas memórias musculares também. Então, é um tremor que a gente promove alguns exercícios, e a pessoa depois deita, como se fosse um relaxamento, e a gente promove com as pernas, né, e com a condução de um exercício voluntário para uma atividade involuntária, para um tremor neurogênico que o David Berceli, um americano, criou para trabalhar com grandes tragédias, catástrofes, e a gente tem aplicado isso aqui em Presidente Prudente no Instituto Vitale, que é o Instituto de Psicoterapia Corporal. A gente aplica gratuitamente, todas as terceiras quartas de cada mês, e a pessoa leva 1 quilo de alimento e é promovida promovido, né, esse trabalho de desestresse, digamos assim, né, uma prática importante corporal de alívio de tensão. Muito interessante, perfeito. Em Presidente Prudente, de forma gratuita. Olha, Roseli, para quem tem um dia a dia caótico, como começar a gestão emocional? Eu vejo da seguinte maneira. Primeiro, você tem que identificar o que você sente, né? O que eu estou sentindo hoje? E dar nome para essas emoções. Eu estou com raiva? Eu estou com medo? Estou ansiosa?
identificar, porque ninguém gerencia aquilo que não conhece, né? Então, você conhecer a si mesma, se perguntar, é o autoconhecimento, é o que eu disse há pouco. Quanto mais você se questiona, melhor você se torna para você, porque as respostas vêm, o seu corpo fala, a sua mente fala, as coisas em volta, né, a você também fala. Então, é perceber esse movimento e poder gerenciar. O que é gerenciar? É a gente poder conversar com esse lado que dói, né? Com essa parte, fala, o que eu vou fazer com essa ansiedade? É minha? Veio de onde? Por que ela está aqui? O que aconteceu? Então, é o dia a dia, é uma coisa muito prática, porque é parar minutos e tomar consciência disso. Porque se você não toma consciência, você não muda. As coisas continuam, é o tal do piloto automático, é o que não tomou consciência. A hora que eu paro e entendo a dor que eu estou sentindo, ou seja, né, a emoção que eu estou sentindo, aí eu digo, opa, peraí, isso está vindo de onde? Isso é meu. Aconteceu, fui eu que provoquei, eu que atraí, isso foi. Então veja, é um diálogo interno. Por isso eu acredito muito nessas duas mentes que a gente tem, a racional e a emocional. Elas se convergem, elas se comunicam para tentar aliviar esse momento de estresse. Essa tensão, isso é prático, eu posso fazer dirigindo, eu posso fazer sentando, tomando meu café, eu posso fazer trabalhando, às vezes na minha mesa eu dou um tempo, para eu poder entender o que está acontecendo. Isso daí é você ter domínio sobre aquilo que você sente, porque você não domina o que vem, mas você domina aquilo que você sente, você pode. Quando você fala no automático, né, que é essa ativação Sim, extrema, né, a pessoa fica tão ativada que ela não contempla nem o amor e nem a dor, né? Porque eu acho que a contemplação da dor também é cura. Exato. Né? O que eu estou sentindo. É verdade. Né? Então, hoje a gente fica dentro desse automático que você disse, que eu acho que é muito importante. E a gente tem, parece que até receio e medo de contemplar o que está sentindo. Até porque nós não estamos acostumados, né, a lidar com isso. Nós não estamos acostumados, não aprendemos a lidar com essas emoções. Muitas vezes nem conhecemos. É o que eu digo, né? Quantas vezes eu estou com pessoas e elas falam, eu não estou bem. O que você tem? Ai, não sei. E fica assim, rodando assim, ó, a mãozinha, mas não é? E o que é isso? Aí você conversa um pouquinho, já começa a vir. Ela começa a ter os insights e percebe, puxa, realmente, hoje eu estou bem triste. E raiva. Hoje eu estou com raiva. Como é difícil dizer que a gente tem raiva. Aceitar também as emoções, né? Assim. Tem uma podcaster, escritora, que eu gosto muito, e ela fala assim, de vez em quando eu paro pra tomar um cafezinho comigo mesma. E eu comecei a fazer isso também, porque eu acho importante, a gente precisa parar, né? Não necessariamente um cafezinho, mas é isso, estou trabalhando na mesa do trabalho. E aí, tá tudo bem? É ter esse tempo com você mesmo. Eu acho que tem uma ferramenta que é natural e aí a gente não compra, que é o oxigênio, né? O ar. Por enquanto. Por enquanto. A água a gente já compra, né? Então, assim, a ferramenta a respiração é uma grande ferramenta humana. É a primeira coisa que a gente faz ao nascer e a última que a gente faz ao morrer. E a gente esquece dela durante a vida. Né? Então, eu acho que respirar é muito importante, é uma ferramenta que me ajuda muito, né? Então, é onde você toma consciência. Exato. Né? Porque respirar é isso, é tomar de consciência de quem eu sou, como eu estou. Né? É vir, voltar para você. É isso. E quem toma consciência, ainda que de forma branda, e aí vai lá e tenta soluções rápidas, o que vocês diriam? Tipo, medicamento, eu tomar um negocinho ali para soluções rápidas, né, com medicamento. O que vocês falam sobre isso? Olha, para mim, a medicação, ela não é errada, né? Às vezes tem situações que realmente exigem a medicação. Né? O que a gente faz, eu acho que é importante avaliar qual é a intensidade disso, né? Porque, por exemplo, o estresse a longo prazo, ele ativa as glândulas, né, do nosso corpo, principalmente as suprarrenais, e elas emitem cortisol e adrenalina e a pessoa não consegue controlar ou fazer essa autorregulação. Então, muitas vezes, eu acho que a terapia não pode ser a única solução, ou qualquer uma ferramenta só ser infalível. Muitas vezes a gente precisa dessa união, da psicoterapia, da atividade física, da medicação, né? O que não dá é para que a pessoa, rapidamente, sem compreender, sem contemplar, sem se auto-perceber,
Claro que a medicação é uma solução mais rápida, mas não é a cura ideal. Para não ser usada é a tomada de consciência que há necessidade de ter. Para não ser usada para mascarar, né? Exatamente. O problema. Que ela não seja a única resposta. Que ela não isso, seja. Que na minha visão eu vejo bem isso mesmo, mas que ela não seja a única resposta. Porque hoje eu tô triste, tô deprimida, eu tô ansiosa, não sei, vou lá, né, e vou provar, tomo lá uma cápsulazinha. Dá aquela baixada, fico bacana. E aí? E depois? E amanhã? E depois? E depois um outro momento pior ainda, como vai ser? Então, eu acredito sim que medicar, quando você precisa, é necessário medicar. Salva vidas, medicação salva vidas. Mas só que não impede, isso daí não pode ser uma muleta para você não olhar para você. Isso não pode ser muleta. Né? Então, e aqui dentro, como é que tá essa bagunça? Né? Quem vai gerenciar isso? E meu tempo comigo mesma, né? Onde vai? Agora respondam rápido. Mito ou verdade? Meditação resolve tudo? Ela ajuda, mas ela não é uma ferramenta infalível. Eu acho que o tripé, corpo, mente e espírito, tem que estar dentro, a espiritualidade, né? Esse tripé tem que estar dentro da gente, para a gente poder ter essa autorregulação. Não, eu também acredito piamente nisso, e veja, eu acho que além da consciência, né, da respiração, que é o que nós vamos falar agora, que ela acabou de conversar sobre a meditação, eu acredito em outras práticas também. A caminhada é muito bom, né, porque você elabora. Quando você caminha, você está lá conversando com você mesmo o tempo todo. E tem várias outras práticas, né? A própria música, música é uma terapia, mas cuidado com o tipo de música. Porque se você tá triste por uma música triste, pronto, acabou, né? Aí você vai junto com o cantor, né? É pra sofrência junto. Não é sofrência, ninguém tem nada com isso. Mas assim, é cruel. Então, a música é para levantar, né? Levar você para um hertz muito maior, mais elevado, um nível maior. Aí, beleza. Aí você vê e fala, tô viva. Isso é bom, né? Eu acredito muito nisso. Enfim, não existe uma meditação, então não resolve tudo. Não resolve tudo. É mito. Mas se colocar como ela que ela está sendo uma ferramenta única, é mito. Então é mito. Rosa Choque Podcast. Aqui damos voz a histórias, lutas, conquistas e aos sonhos de quem transforma o nosso mundo todos os dias. Bom, agora uma pergunta para as duas, né? Pessoas fracas são estressadas? O que vocês acham dessa frase? Não, pode falar. 2 ou 1. Aqui fica 2 ou 1. Eu não acredito. Muito pelo contrário. Eu acredito que a pessoa que a gente às vezes acha ela frágil, ela pode estar extremamente sobrecarregada. Ela pode estar pensando em todo mundo, menos nela. Ela cuida de todos, menos dela. Então, eu não acredito que isso... Fraqueza não tem nada a ver com... Não, a fraqueza, ela faz parte do ser humano, das condições humanas. Mas não necessariamente que ela, né, não resolva as outras questões, eu acho isso. Eu acho que o nosso corpo, né, ele está à mercê de todas as possibilidades de doenças, né? Então, por exemplo, uma gripe, ela não escolhe se o corpo tá mais forte, tá menos forte para vir, né? Assim é a questão do ser humano de uma forma geral, das questões emocionais também, né? Ninguém quer ter depressão, estresse, né? Ninguém quer ter diabetes, as coisas acontecem. Então, eu acho que essa questão de colocar em fraqueza e força fica uma coisa muito estereotipada, e eu acho que a gente não vê o humano assim, né? Fraco ou forte. Sim. Né? Teve aí a pandemia que provou para nós, né, com toda a certeza desse mundo, quanto que a gente está sofrendo até hoje pelo estresse, né, dessas questões, e quanto que não escolheu nenhuma pessoa, se foi fraca ou se foi forte.
E muito desses, né, dessas pessoas que se diz fracas são pessoas que não buscaram ajuda até, né? Fizeram tudo sozinhas, ficaram sobrecarregadas. Então a gente tem que ter esse olhar mais ameno, né? Tem que ter um cuidado, né? E assim, é uma distorção da realidade a gente usar essa frase clichê. O estresse faz parte da vida adulta. Faz parte mesmo? É só o adulto também? Eu acho que hoje a criança também sofre estresse, né? Eu acho que o estresse está aí no mundo contemporâneo, principalmente, e não escolhe idade, sexo, enfim, né? Ele vem e se a gente não olhar, não cuidar, ele se transforma em patologias, pode se transformar em doenças psicossomáticas severas. Eu acredito que a vida adulta, ela traz sim as suas responsabilidades. Os boletos. Contas a pagar, né? E as responsabilidades, não, lógico, não deixa, mas ela também, ela não tira, né, essa parte de nós. Então eu acredito, como ela, né, a própria Marli colocou muito bem, está muito bem colocado, eu só reforço a fala dela em cima do que você perguntou. E para as mulheres que estão à beira de um colapso, né? Nossas mulheres e adolescentes também, crianças que estão aí, qual frase vocês deixariam para elas? Eu digo uma coisa, eu acho que não fique só, busque ajuda, né? Se perceba, vai se conhecer, vai buscar quem pode contribuir com você. Porque às vezes você fala, eu não vou pedir nada para ninguém porque talvez não vá me ajudar. Mas você pediu? Se talvez não for essa pessoa, pode ser outra. Então, assim, minha dica maior é olhar mesmo, se cuidar, se permitir ser cuidada também. Escute a voz do seu corpo, escute a voz da sua intuição, do seu interior. Ela fala tanto, né? E busque mais contemplação. Vamos nos escutar, nos permitir e nos escutar, então. Muito obrigada, Marli e Roseli, muito, muito, muito obrigada. Bom, agradecemos muito a participação das nossas convidadas e também convidamos a você a se inscrever no nosso canal. Deixe o seu like, seus comentários, compartilhe com quem você gosta, porque aqui você encontra conteúdo de valor. Até o nosso próximo episódio para você, poderosa e vitoriosa. Solta a voz, com coragem vai mais além e não se cala. É Rosa Choque poderosa, aprende, levanta.